Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou terminar de falar sobre esse assunto que é o único Deus e os outros deuses. Por que eu vou terminar sobre isso? Porque já está esclarecido isso aí. Nos 6 vídeos anteriores, ao juntar com o que eu vou falar nesse 7º vídeo, já vai ficar esclarecido de forma definitiva que só existe um Deus. E todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Eles não podem fazer nada por ninguém, nem por eles mesmos. Então, não adianta você e eu confiarmos em deuses feitos pela arte e imaginação dos homens, que são prata e ouro, esculpidos em madeira, pedra, gesso, enfim. Não dá para confiar nisso aí. Isso tudo é balela, é engano, é mentira, é ilusão que vem da imaginação das pessoas. Só que eu aqui não estou falando sobre Deus seguindo fábulas engenhosamente inventadas pela minha imaginação. Não, eu estou falando de fatos reais que estão literalmente escritos nas Escrituras. Então, para que isso possa ser entendido pelas pessoas. Porque o que eu estou falando aqui é algo certo, é algo que podemos provar. Então, as provas já foram dadas ao longo da história, de que só existe um único Deus vivo e verdadeiro, não há nenhum outro além dele mais. Então ninguém mais pode se enganar sobre essa questão, ninguém mesmo. Ninguém que está vivo hoje, no século XXI, em toda a face da Terra, em todos os países do mundo, não podem se enganar mais. Esse tempo de ignorância já acabou. Já teve um fim na sua e na minha vida. Agora, só podemos confiar no único Deus vivo e verdadeiro, aquele que nos criou, o nosso Criador. Ele é que nos deu vida, respiração e tudo mais. É sempre assim, de geração em geração. É Ele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, não há dúvida disso. Então, ninguém mais pode ter dúvida a respeito disso, em tempo algum. Pelo contrário, tem que ter agora a certeza e convicção de que há apenas um Deus. As provas já foram dadas e são reconhecidas e são testemunhadas por várias pessoas a quem o próprio Deus vivo se revelou, falou e se manifestou na vida dessas pessoas. Essas pessoas são as provas vivas e reais de que há apenas um Deus. Então, ninguém mais pode ter dúvida a respeito disso. Ninguém mesmo. Mesmo aqueles que são ateus, eles são indesculpáveis, porque eles, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Essa é a realidade deles. Mesmo que eles digam em seus corações que não há Deus, eles sabem lá no fundo que existe sim. Não tem como negar isso. Isso é algo indesculpável, já está escrito isso. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, já são reconhecidos desde o princípio do mundo, através de todas as coisas que foram criadas. E todas as coisas que foram criadas, tanto você como eu podemos ver claramente. E isso já nos dá a certeza e a convicção de que existe apenas um Deus, não há outro. As coisas criadas nos revelam isso claramente. E se isso foi nos revelado a nós, cabe a nós fazermos uso a essa revelação e começarmos a adorar apenas o único Deus vivo e verdadeiro, e a mais ninguém. Então é a Ele que nós devemos dar glória, glorificar, louvar, amar acima de todas as coisas. É assim que deve ser. E quando a humanidade entender isso, aí sim a humanidade vai querer Deus e Deus vai se manifestar em favor daqueles que o quiserem. É assim que ele faz, é assim que ele age. Ele age dessa forma. Então nós devemos apenas louvar e engrandecer a esse Deus para sempre, porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro.
a quem nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão dele, para que ele, em tempo oportuno, nos exalte. É assim que está escrito. Então é hora da humanidade fazer isso se quiser realmente comer o melhor desta terra. Então, eu vou ler aqui, para fechar esse assunto, um texto. E nesse texto que está aqui no livro do profeta Isaías, é o próprio Deus que vai falar claramente para você hoje. As palavras que eu vou ler aqui é o próprio Deus falando para você, e para mim, e para toda a humanidade, para aqueles que quiserem ouvir. Ele vai falar claramente. E o que ele vai falar é verdade, é fato. E contra esse fato não há argumentos ou desculpas que possam negar as palavras que o próprio Deus vai falar aqui a respeito dele mesmo, para que todas as pessoas possam saber que existe apenas um Deus e todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Essa é a realidade e nós devemos entender isso hoje, porque eu falei aqui nos vídeos anteriores sobre Astarote, Milcom, Camus, Moloque, Dagon, Nisroque, Mamon, a estrela de Renfã, Baal e Diana dos Efésios. Todos esses deuses dos povos, eles não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus e a terra. É esse Deus que vai falar com você hoje. E as palavras dele serão muito claras para que você saiba de forma definitiva que há apenas um Deus. E é esse Deus em quem você deve confiar para sempre. Então as palavras dele estão aqui bem claras, e eu vou ler. Deus falando disse assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Então, você tem que entender isso, sim, que Deus é aquele que sempre fala a verdade e sempre proclama o que é reto. É esse o único Deus que existe. Ele faz isso aí. Ele fala a verdade e proclama o que é reto. Diferentemente dos outros deuses, que levam as pessoas a praticarem coisas erradas. Falam coisas erradas para as pessoas. E levam as pessoas a praticarem coisas erradas. Esse não é um procedimento correto. Deus não age assim com ninguém. É isso que precisamos entender. Então, continuando Deus falando, diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos vós juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então, essas pessoas que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar, essas pessoas não sabem nada. Isso é um fato, elas não sabem nada. Principalmente a respeito do único Deus verdadeiro. Elas não sabem, elas desconhecem. Elas estão na ignorância. Essa é a realidade dessas pessoas. Mas hoje isso pode mudar. Porque o Deus vivo e verdadeiro está se revelando a você através das palavras que eu estou lendo aqui, claramente. Para que você saiba que ele existe sim, é real. E você pode ser tomado por toda a plenitude dele sim. Você pode se comunicar com ele, falar com ele. Ele pode se manifestar em sua vida, ele pode falar com você também. Ele pode se revelar a você. Porque isso já aconteceu com milhares e milhares de pessoas ao longo da história. Você será apenas mais um. E até o fim dos tempos, ele vai fazer isso de geração em geração. Então, continuando aqui.
Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Então, Deus justo e salvador não há além do único Deus verdadeiro. Então você não precisa mais acreditar em Astarote, Milcom, Camus, Moloque, Dagon, Nisroque, Mamon, a estrela de Renfã, Baal, e nem em Diana, e nem na Diana dos Efésios, e nenhum outro Deus que possa existir, porque não há outro Deus além de mim. Deus fala claramente isso para que as pessoas se conscientizem disso, de fato, de verdade. Então, ele diz aqui: pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. É isso que a humanidade precisa entender de uma vez por todas. E eu espero que, com essas palavras bem claras, a humanidade entenda isso sim, a partir de hoje. E o texto continua dizendo, Deus continua dizendo: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, ele está falando para toda a humanidade olhar para ele, para que possa ser salva. Olhar com seus próprios olhos e enxergar o Deus vivo e verdadeiro, para que assim toda a humanidade que está viva hoje no século XXI, em todos os países do mundo, possam ser salvos. Ele fala isso, ele garante, ele afirma, para que a pessoa que esteja ouvindo tenha essa certeza e essa convicção de que isso acontecerá mesmo. Então isso é a verdade, é a realidade. Literalmente, Deus está falando aqui que só Ele pode salvar. Essa é a verdade. Então, continuando aqui, o texto diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Então, ele jurou por si mesmo, Deus jurou por si mesmo. Esse juramento é válido. Da boca dele saiu o que é justo, e a palavra que ele diz não tornará atrás em tempo algum. Disso você pode ter certeza e convicção, porque ele é Deus de uma palavra só, ele é fiel à palavra que ele diz, ele não voltará atrás, em tempo algum. Essa é a realidade. E Deus falando continua dizendo: diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Então, esse fato aqui acontecerá mesmo. Já está escrito. Assim acontecerá. Todas as pessoas nos céus, na terra e debaixo da terra e dobrarão seus joelhos diante de Deus, do único e verdadeiro Deus. E elas confessarão com suas línguas. Essas pessoas jurarão com suas línguas diante dele, que ele é o Senhor, que ele é o Deus vivo. Essa é a verdade. Isso vai acontecer literalmente. Já existe um dia para que isso aconteça. Então isso é verdade. E ele, continuando dizendo, a respeito de si mesmo, diz: de mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Então, isso é o que se dirá a respeito dele. Tão somente no Senhor há justiça e força. Ninguém vai dizer isso a respeito de outros deuses, mas do Deus vivo e verdadeiro, sim. Só nele há justiça e força. Isso será ouvido por várias pessoas. Várias pessoas irão dizer isso sim. Até ele virão e serão envergonhados,
todos, todos os que se irritarem contra ele. Todas aquelas pessoas que se irritarem contra o Senhor ao longo da história, elas virão até ele envergonhadas para reconhecer o Deus verdadeiro. Elas vão reconhecer, elas vão confessar, elas vão ver ele diante delas. As pessoas vão ver Deus sim. É isso que está dizendo aqui. Então, o texto continua dizendo. O último versículo aqui diz: Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Então, toda a descendência de Israel será justificada e vai se gloriar no único Deus vivo verdadeiro. É assim que tem que acontecer. Então, o que eu acabei de ler aqui é Deus falando para você, falando para mim, falando para todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI, em toda a face da terra. E o que ele falou é muito claro e deixa bem claro que existe apenas um Deus. Então, não há mais dúvida. Está tudo esclarecido mesmo, para que ninguém na face da terra tenha dúvidas a respeito disso. Nem os ateus terão dúvidas a respeito disso, com certeza. Então, eu espero que o que foi falado aqui sirva para que essa compreensão a respeito de Deus exista em cada um. E cada um tenha, sim, a certeza e a convicção de que há um só Deus, que é o único Deus verdadeiro que nós devemos acreditar. Ele é aquele que nos criou, nos deu vida, respiração e tudo mais. É a Ele que nós devemos adorar, para sempre. Então eu espero que tudo que foi falado aqui, nos 6 vídeos anteriores e nesse 7º, sirva para levar a humanidade a viver em Deus, e para que Deus viva em cada pessoa, porque cada pessoa que crê em Deus será tomado sim por toda a plenitude de Deus. Essa é a verdade. Então, eu quero aqui agradecer ao Deus verdadeiro por ele ter feito essa obra. Ele é bendito eternamente, amém. E eu glorifico a ele, adoro a ele, louvo a ele, exalto o nome dele, porque ele se revelou a mim. Ele me comprou por bom preço para eu ser dele, para eu ser propriedade exclusiva dele. E ele faz isso com todo aquele que nele crê, com certeza. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso, para que agora a humanidade tenha, sim, a oportunidade de olhar para o Deus verdadeiro, e para que, fazendo isso, possa ser salva. Eu espero que isso aconteça com todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.